Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração. Que bom ter você aqui nessa manhã. Amém? Graças a Deus ter você aqui nessa manhã. Significa que Deus nos deu mais um dia de vida. Todas as vezes que nós abrimos os nossos olhos, significa que o Senhor nos deu mais um dia de vida. Vamos agradecer a Deus, mas antes da gente fazer a nossa oração, a gente vai agradecer a Deus aplaudindo, agradecendo por mais um dia, por mais um domingo de bênção, de vitória em nossas vidas, amém? Então, levante as suas mãos aí e vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Senhor, nesta manhã, nesse lugar. Te adoramos, te bendizemos, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa alegria, Senhor. E glória seja o nome do Senhor, aleluia, 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 aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vire para quem está próximo de você, dá uma cena, fala, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, não é? Oh, que maravilha. Vamos agradecer a Deus. Feche um pouquinho os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos pelo agir do Senhor, pelo teu poder em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa e na tua presença. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos erros. Perdoa, Senhor Jesus, porque se em algum momento nós falhamos, nós erramos, Senhor Jesus, limpa, Deus, o nosso coração. Trabalha, Deus, na nossa vida. Que a tua mão, Deus, seja, Deus, grandiosa nesta manhã. Que possamos sair daqui edificados, que possamos sair daqui renovados, que possamos sair daqui abençoados, Senhor. Toca, Deus, em cada lar, em cada casa, em cada família. Que todos sejam abençoados nesse momento, Senhor. Que a tua mão, que a tua graça e seja em cada casa, em cada família, em cada lar, Senhor. Aquele que está aqui nos assistindo, Senhor, pelo Facebook, que a mão do Senhor entre nesta casa, entre nesta família, e que nós possamos, Senhor Jesus, ser todos nós, Senhor, porque todos nós possamos ser tocados, Senhor, porque necessitamos, Deus, da tua cura, necessitamos do teu milagre, necessitamos do teu Espírito Santo, Deus, trabalhando em nossas vidas. Queremos sair daqui, Senhor Jesus, com a tua palavra guardada no nosso coração, para que no momento da luta, da prova, nós possamos lembrar dela, nós possamos, Senhor Jesus, usar ela, para que possamos vencer toda luta, toda prova, toda situação contrária, e que a mão do Senhor esteja, Deus, trabalhando, que seja uma semana de muita bênção, de muita colheita em cada vida, em cada casa, e nós te agradecemos o nome bendito de Jesus, amém e amém. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia! Dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem um louvor que diz assim: fico feliz em estar na casa do Senhor. Você está feliz em estar na casa do Senhor? Eu estou muito melhor, né? Muito melhor ainda do que, né, nós poderíamos estar. Porque estar na casa do Senhor é lugar de bênção, lugar de vitória, lugar de cura. A igreja com a paz, Senhor de Jesus, amém? Que tudo que eu vá fazer aqui seja primeiramente para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Desde semana passada, né, um tempo atrás, Deus vinha tocando no meu coração para eu trazer esse louvor e uma palavra que coincidentemente o pastor pregou semana passada, mas nos planos do Senhor não existe coincidência, viu, igreja? Tudo é programado e Ele faz tudo conforme os propósitos que Ele tem para a nossa vida. E semana passada o pastor pregou sobre reis, sobre aquela passagem que Deus manda a chuva, né? Deus manda o profeta falar a palavra lá para o servo, que ele vai lá ver as nuvens. Só sei que a palavra foi de vitória, né? Que Deus ia liberar chuva. E nessa mesma palavra, Deus tocou no meu coração
para eu vir trazer hoje uma palavra profética. O que é uma palavra profética? Quem tiver fé vai receber o que eu vim trazer, porque essa palavra vem de Deus para a minha vida e para a vida de toda a igreja. Amém? Aleluia. Essa palavra, ela está em 1 Reis, capítulo 17. Mas não precisa abrir, irmãos, eu só vou falar aqui para ser rapidinho. 1 Reis 17, depois na sua casa você pode abrir e ler, tá? E refletir. 1 Reis 17, capítulo 17, versículo 14, que diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia. Sabe o que essa palavra está querendo dizer para mim e para vocês? Que Deus tem suprido todas as nossas necessidades, apesar dessa pandemia. O principal, Ele não deixa faltar na minha casa e na sua casa, amém? O Senhor tem falado. Irmãos, eu quero também te dar um testemunho. Eu tenho passado muitas provações na vida profissional. Um dia eu recebi uma promessa maravilhosa da parte de Deus. E desde que eu recebi essa promessa, já tem mais de 10 anos, viu, irmãos? Eu sofri uma decadência na vida profissional. A minha vida, em vez de subir, eu fui só descendo. Mas só que eu glorifico o Senhor por tudo que acontece na minha vida, até como o pastor falou aqui, a gente tem que glorificar em todo o tempo, porque a palavra nos diz, dai graças a todo tempo. E eu passei por lutas, não é fácil quando a gente está passando na luta, mas a gente tem que crer que Deus está no controle, e que passe o que a gente passar, Deus proverá, assim como Ele sempre proveu na vida de Abraão, desde a vida de Abraão até nos dias de hoje. Quem crê recebe essa palavra, porque vem de Deus para a minha vida e para a sua vida. E esse louvor, ele se diz assim, Deus proverá. E o meu testemunho é o seguinte, irmãos, eu passei por muitas lutas, e eu vinha clamando, Senhor, porque chega um momento que a gente chega no limite das nossas lutas. Tem um momento que a gente fala, Senhor, eu não aguento mais. Porque chega uma hora que a gente, como ser humano, a gente tem os nossos limites. E quando a gente passa muita luta, chega uma hora que você fala para Deus, Senhor, eu não aguento mais. Porque a própria palavra do Senhor fala para nós, vinde a mim todos que estáis cansados e aflitos. E eu cheguei e eu fiz isso. Eu me derramei na presença do Senhor. Eu entrei mesmo em oração. Antes do pastor começar essa campanha do tapetinho, eu já tinha entrado num propósito de oração. Porque eu precisava muito, muito mesmo de uma porta de serviço aberta. E eu comecei a clamar, eu falava para o Senhor, não aceite essa situação, porque um dia eu recebi uma promessa, e o Senhor falou que eu ia me honrar, e desde então eu só vinha passando humilhação. Mas eu falava, não, mas eu creio na promessa do Senhor, que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Irmãos, eu comecei a fazer o propósito de oração. Eu fiz um propósito de 40 dias. Antes desses 40 dias, o Senhor abriu a porta para mim. Para a honra e glória. A porta é maior do que eu esperava, irmãos. Eu não tenho nem palavras para descrever quanto que Deus é maravilhoso. E quanto Ele entra com a providência, Ele entra na hora certa. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. E outra coisa, a gente tem que estar dentro da vontade dEle, na posição que Ele quer, para a gente não ser abençoado. Porque Deus não abençoa também de qualquer jeito, tá? Mas o importante é que Deus é fiel. E Ele proveu na minha vida, e receba essa palavra, Ele vai prover. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem esperado do Senhor nessa manhã, mas creia que Ele está entrando lá, Ele está entrando com a providência, assim como Ele entrou na minha vida. Eu creio que Ele está entrando com a providência na vida dessa igreja, e de todos que receberam essa palavra. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Bênção de Deus, né, irmãos? Deus proverá na tua vida, na tua casa, na tua família, amém? Abre a tua Bíblia aí, João capítulo 9. Evangelho de São João capítulo 9. É um texto muito conhecido. Evangelho de São João capítulo 9. Glória a Deus.
Evangelho de São João, capítulo 9. Versículo 25. Oh, aleluia, Jesus. Diz assim, ó. Achou aí? Todos acharam? Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 25. Olha só o que Jesus respondeu aqui para esse homem que estava precisando de uma vitória, de uma bênção. Jesus disse assim, respondeu ele, pois, se é pecador não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu-lhe, já vos lhe disse, e não ouvistes? Para o que quereis tornar a ouvir? Quereis-vos porventura fazê-lo-vos também, seus discípulos? Então injuriaram e disseram, discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, porém esse não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse, nisto pois, esta a maravilha que vos não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Amém? Glória a Deus. Sabe quem estava falando essas palavras aqui? Essas palavras estavam sendo faladas através de um homem que estava cego. E agora ele estava comemorando, ele estava celebrando a cura que ele recebeu no momento difícil da vida dele. Você já parou para pensar, irmãos, quando a gente tem, se colocar na posição de alguém que tem uma deficiência, se colocar na posição de alguém que tem um limite, se colocar na posição de alguém que está passando por uma luta, por uma prova. Você já parou para fazer essa análise? Você já se fez assim? Hein? Você já fez assim, se colocar na posição de alguém, né? Empatia. Se colocar na posição de um outro. Eu recebi ontem, né, o Moisés aqui da igreja mandou para nós, né, não Moisés da Bíblia, Moisés aqui da igreja. Ele mandou para mim ontem, senão se eu falar que o Moisés mandou para mim, você fala, nossa pastor, então você está recebendo telepatia, você está recebendo mensagem do além, né? O Moisés aqui da igreja, ele mandou ontem uma postagem falando sobre o Bruno Covas, né? E na postagem dizia assim, a pessoa quando viu ele no estádio lá assistindo o jogo com o filho dele, a pessoa criticou assim no Facebook, falando, onde já se viu? Manda fechar a cidade de São Paulo e agora está lá no jogo, está lá assistindo o jogo e a gente está aqui trancado. E a gente viu ontem, né, ontem à tarde nas reportagens que os médicos disseram assim para a família, o Bruno Covas não tem mais, o prefeito de São Paulo diz assim, ele não tem mais jeito. A situação, a enfermidade dele, né? Ele está desenganado pela medicina. Irreversível, esta é a palavra, né, irmã? Irreversível. Quando eu vi aquilo ali, falei assim, puxa, uma situação irreversível. Aí eu fiquei assim com o meu coração, né? E quando o Moisés mandou aquela postagem, a pessoa que criticou, ela estava dizendo assim, eu estou pedindo desculpa por aquilo que eu critiquei, porque talvez naquele momento foi o último jogo que ele foi com o filho dele. Ele talvez pensou assim no coração, é agora que eu vou, porque talvez eu não sei se eu posso estar aqui amanhã ou depois. E às vezes, irmãos, nós estamos vivendo assim dias que a gente está perdendo pessoas, que a gente está vendo amigos indo. Essa semana eu fiquei sabendo do pastor Marcos também, Marcos Tomasi, que Deus recolheu. Fiquei tão entristecido porque eu ia para os acampamentos e nos acampamentos ele ministrava a palavra e a gente recebia, a gente era abençoado. Eu falei, puxa vida, quanta gente boa, quantas pessoas estão deixando, quantas famílias estão ficando com buracos, quantas pessoas estão ficando sem a bênção do Senhor, quantas pessoas estão ficando sem o seu ente querido, quantas pessoas estão passando por momentos de dificuldade. E eu quero dizer, meu querido, você já parou para pensar?
se você estivesse na vida desse homem também, você acha que a maior vontade dele era enxergar, era ver? Quantas vezes esse homem caiu durante a sua caminhada? Quantas vezes esse homem levantando, talvez ele tropeçou, aconteceu alguma coisa? Quantas vezes ele escutava alguém falando sobre algumas coisas que estavam acontecendo, mas ele só imaginava, ele não conseguia ver? Você já parou para pensar? Alguém fala assim, olha, esse aqui é barulho de cachoeira, mas no íntimo dele ele não conseguia saber o que era uma cachoeira. Você já parou para pensar que quantas vezes as pessoas falaram assim para ele, olha, essa aqui é cor azul, mas ele não sabia o que era a cor azul, porque ele não enxergava. E aí um dia Jesus vai, chega até ele, cura ele, realiza um milagre. Em vez das pessoas se alegrarem com aquele cego, com aquela cura, com aquela situação que aconteceu na vida dele, as pessoas, né, os religiosos da época começaram a criticar, mas quem é esse? Quem é esse que falou que curou você? Olha, a gente só acredita em Moisés. Agora que eu estou falando do Moisés, é o Moisés lá da Bíblia, né? A gente só acredita na lei, em Moisés. E ele respondeu assim, ó. Se vocês acreditam ou não, se vocês estão aqui me questionando ou não, mas uma coisa eu estou dizendo, eu era cego, mas agora eu vejo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus ele vem pelo caminho. Quem fica no caminho é aquele que não pode caminhar, desanimados e principalmente deficientes. E uma das coisas que o inimigo quer fazer em nossas vidas é deixar eu e você deficiente. E quando eu falo deficiente, eu não estou falando apenas de um defeito físico, mas eu quero falar aqui pelo lado espiritual. Quando a pessoa ela fica sem a presença do Senhor, ela fica uma pessoa deficiente, porque eu e você fomos criados para o louvor, para a glória, para sermos instrumento do Senhor. E quando o inimigo fecha a nossa boca, quando o inimigo impede que a gente venha na casa do Senhor, que a gente dobre o nosso joelho, que a gente ore pela nossa casa, pela nossa família, nós vamos ficar crentes deficientes. Porque nós somos criados para gerar vidas. Nós somos criados para gerar bênçãos. E em qualquer lugar que você esteja, você foi gerado para trazer a vitória do Senhor, onde quer que você esteja. Você sabia disso? Olha só, onde quer que você esteja, Deus te colocou ali para que você pudesse gerar bênção, vitória na vida de quem estiver do teu lado. Mas o inimigo vai colocando tanta coisa na nossa vida, vai nos sobrecarregando, que tem um momento que a gente não consegue mais gerar bênção, a gente só começa a gerar maldição. Como eu disse aqui durante o louvor, aquele rapaz que só amaldiçoava as coisas que ele tinha. Porque ele tinha que levantar cedo, porque ele tinha que pegar um ônibus, porque ele trabalhava longe, porque ele tinha que fazer isso todo dia, porque ele foi num lugar que ele não gostou, que ele nunca mais vai sair para ir naquele lugar, porque as pessoas estavam com ele, e as pessoas, ele falou assim, olha, eu não sei porque que eu saí com vocês. E aí, irmãos, tem gente que fica maldizendo e falando coisas ruins, mas ele não tem a noção do que é estar muitas vezes passando por uma luta, por uma prova. Tem gente que é mal, fala assim para quem está do seu lado, tem gente que é mal agradecido. Não é? Não é, Wélida? Tem gente que reclama por coisas, né? Eu não sei quem postou um vídeo ontem no WhatsApp que mostrava assim as sequências de uma pessoa, né? Um homem estava lá numa Land Rover, né? Sentado lá. E ele olhou lá e falou assim, caramba, mas eu queria, né? Eu queria ter um jato. Aí vai a sequência, né? Daí passou um homem e falou assim, nossa, posso tirar uma foto da sua Land Rover? Ele falou, pode, né? Fazer o quê? Aí ele falou, nossa, meu maior sonho era ter uma Land Rover. Aí, na sequência, ele vai e começa a amaldiçoar o carro dele. Ai, tá vendo? Eu queria ter uma Land Rover, não queria ter um carro desse que eu tenho. Aí passou um outro e falou assim, nossa, meu maior sonho é ter um carro para mim, né? Para mim poder me locomover. E aí foi a sequência, né? Depois vai a mulher que vai pegar o ônibus, aí vem vindo um outro de bicicleta e fala assim, ah, meu maior sonho é ter dinheiro para andar de ônibus. Até que chega no final lá que tem uma mulher de cadeira de roda, o cara falou, não aguento mais andar de bicicleta, tá doendo as minhas pernas. Aí a mulher vem cadeira de roda e fala assim, ai, como eu queria ter perna para mim andar de bicicleta. É, né, irmãos? Qual que é o sentido desta passagem?
que a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. Oh, meu querido, e essa palavra é tão forte no nosso coração que às vezes a gente não está, a gente reclama de coisas. Por que eu estou levantando para trabalhar? É ou não é? Por que esse carro meu ainda não é novo, não é zero, mas você tem um carro? Você está levantando para trabalhar porque o Senhor te deu mais um dia de vida. Se você está aqui na casa do Senhor porque Deus te deu mais uma oportunidade de vida, quantos e quantos Deus já recolheu e levou para a sua glória. Mas se você ficou, é porque o Senhor tem algo ainda para fazer na tua casa, na tua vida, na tua família, através de você. Aleluia! Glória a Deus, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Deus tem propósito para a tua vida. Aleluia! Nós não entendemos os propósitos do Senhor. Talvez Deus quer converter aquele teu amigo de trabalho e vai usar você. E você está relutando ainda. Ai, eu tenho vergonha de falar. Ai, como que eu vou falar para ele? Meu querido, não importa o jeito que você vai falar, mas seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Não aceite ficar na beira do caminho. Não aceite ficar como deficiente espiritual. Mas saiba que o Senhor na beira do caminho está nos encontrando hoje. E o Senhor está falando, na beira do caminho nunca será o teu lugar. Aleluia. Deus quer te levar por lugares altos. Deus quer te levar por lugares abençoados. Deus quer te colocar nos lugares para que você seja luz, para que você seja sal da terra. Porque, meu querido, enquanto houver fôlego de vida, significa que Deus está dando uma oportunidade para que você seja bênção na vida de alguém. Aleluia. Diga assim, eu sou bênção. E eu vou ser bênção em todos os lugares que eu tiver. Eu vou ser bênção na vida de alguém. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, meu querido, eu continuo aqui esta palavra e eu destaco nesta passagem. Jesus realiza uma cura em um cego de nascença. Sabe o que eu entendo aqui? Que Jesus realizou a cura na vida de um homem que era cego de nascença. Significa que ele não nasceu. Ele nasceu com essa deficiência, ele nasceu com esta doença. Jesus realizou na vida daquele homem algo extraordinário. Aquele homem já tinha se acostumado a ser cego. Porque uma coisa é você enxergar, você conhecer as coisas, e outra coisa é você nunca ter conhecido as coisas. Então no mundo que ele aprendeu, que ele cresceu, ele já estava acostumado. Ele sabia que aquela escuridão que ele tinha se adaptado a viver naquela situação. Ele estava adaptado. E uma das coisas, meu querido, o inimigo quer que você venha se adaptar com as situações que muitas das vezes ele deseja na tua vida. E nós, como seres humanos, nós somos assim, capacitados a se adaptar em qualquer situação. É ou não é? Você já viu? Você já parou para pensar que tem pessoas que elas vão se adaptando em qualquer situação que ela está vivendo, ela vai se adaptando a viver? Aí você chega para uma pessoa que está morando numa casa ruim, assim, você fala assim, você é feliz aqui? Ela fala assim, eu sou. Porque ela começou a se adaptar com aquela situação. Daí quando você tira ela daquele lugar ali, ela não consegue se acostumar na outra vida que ela está levando. Você já viu? Tem pessoas que às vezes o prefeito vem e fala assim, não, vou tirar toda essa favela daqui. Aí ele tira aquela favela e fala assim, gente, nós vamos construir aqui um condomínio de prédios, essa favela vai ser destruída, nós vamos colocar você numa casa digna. Aí leva a pessoa lá. Com o passar do tempo, a pessoa vende aquele lugar e volta de novo a morar na favela. Sabe por quê? Porque ela se adaptou a viver naquela situação e aquilo está tão forte na vida dela que ela não aceita mudar de vida, melhorar de vida. Parece uma maldição na vida da pessoa, é ou não é, irmãos? Tem pessoas que estão ali vivendo na bebida, vivendo no alcoolismo, caindo na sarjeta, daí alguém vem, leva na clínica, trata, ele fica lá 6, ele engorda, ele fica bonito. Quando ele sai da clínica, ele volta de novo na bebida. Ele não quer uma mudança na vida dele. Esse homem estava já adaptado porque ele nunca viu uma outra realidade. Mas sabe o que aconteceu aqui? Jesus, ele mudou a realidade daquele homem.
Aquele homem talvez nunca tinha visto, nunca tinha enxergado, mas Jesus deu uma oportunidade para aquele homem pudesse ver, enxergar e ser uma pessoa. Agora ele não era mais uma pessoa deficiente, ele era uma pessoa que estava com todas as suas funções abençoadas e reativadas na sua vida. Ele podia andar, caminhar e agora o principal, enxergar como todo mundo enxergava. Terceira coisa que eu aprendo aqui, meu irmão. Todos temos deficiências escondidas em nossa vida. Nosso interior, na nossa vida, em algumas áreas da nossa vida. Mas nós temos que lutar para que essas deficiências não impeçam a nossa caminhada. Nós temos que lutar com que essa deficiência não venha prejudicar a nossa vitória lá futuramente. Por isso, meu querido, a Bíblia fala que um homem muito importante, João capítulo 3, a Bíblia fala sobre Nicodemos. Nicodemos, ele tinha a lei, ele conhecia a lei, ele estudava a palavra, e ele foi interrogar Jesus, e Jesus fala assim: ô Nicodemos, você está questionando alguma coisa aí de mim, algumas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pega, vai brincar com Jesus, fala assim: mas eu tenho que voltar na barriga da minha mãe? E aí Jesus revela algo grandioso. Não é bem assim, Nicodemos. Quando eu falo de nascer, significa de você tirar tudo aquilo, toda a deficiência da tua vida, todo o eu, que tem momentos na nossa vida que a gente se acha, né, irmãos? Que a gente se acha, que a gente conhece, que a gente sabe, mas a gente precisa de um choque de realidade para a gente entender que a gente está totalmente dependente do Senhor, né? Para tudo. Você já parou para pensar? Que a gente levanta de manhã, a gente fala assim: não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Tem gente que já esquematizou tudo, né? Olha, segunda eu vou fazer isso, terça eu vou no médico, quarta eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Será que você vai estar vivo? Pergunta para quem está do seu lado e fala: você vai estar vivo? Hein? Tomara Deus, né? O Rubens falou lá. Queridos, Jesus e o cego mostra a deficiência que a igreja tinha naqueles dias. A igreja daquele dia estava mais querendo questionar quem tinha dado a cura para aquele homem do que comemorar a bênção daquele irmão. Estavam mais querendo saber como que aconteceu aquilo na vida do homem do que agradecer a Deus pela vitória dele. E assim é, né, irmãos? As pessoas estão mais preocupadas em celebrar a derrota do outro do que comemorar a vitória. Amém? Vamos falar um pouquinho com Deus? Fecha um pouquinho os teus olhos. Se você está com o teu tapetinho, dobre o teu joelho se você puder. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Estou sentindo nessa manhã da gente agradecer, da gente buscar do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te colocamos à tua presença. Assim como o Senhor fez com aquele cego, faça na nossa vida, Pai. Toda deficiência, toda situação que nós passamos, de reclamação, de murmuração. Eu sei que às vezes, Senhor, nós somos impacientes com as coisas que não acontecem na nossa vida. Mas nós queremos agora, Senhor, que o teu agir venha na nossa vida, Pai. Oh, nós dobramos o nosso joelho nessa manhã para te agradecer. Nós dobramos o nosso joelho, Deus, para dizer, Senhor Jesus, que somos falhos, temos um monte de defeito e precisamos muito do Senhor na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Senhor, nos perdoa, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso,
Eu me coloco agora, Senhor Jesus, na posição daquele que necessita do milagre, necessita da bênção. Eu não sei qual é a área da tua vida, da vida dos teus filhos, que eles necessitam agora do agir do Senhor. Mas eu quero dizer, Senhor Jesus, assim como aquele homem estava na beira do caminho há muitos anos, desde o seu nascimento, ele estava ali vivendo com aquela deficiência, tinha se acostumado com aquela deficiência. Mas nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para pedir perdão, porque muitas das vezes nós murmuramos, nós reclamamos, nós falamos além daquilo que o Senhor permite. Muitas das vezes a gente tem tudo na nossa casa e a gente murmura por aquilo que não temos. Muitas vezes a gente está andando num carro muito bom e a gente reclama por causa daquele carro. Quantas e quantas pessoas queriam estar no nosso lugar, irmãos? Quantas pessoas gostariam de estar na nossa casa? Quantas pessoas gostariam de estar no emprego que você está? Quantas pessoas gostariam talvez de dizer assim, como eu gostaria de comer uma comida. Hoje a gente tem tanta liberdade de comer uma comida, você pode fritar um bife e comer aquele bife. Quantas pessoas não conseguem engolir? Quantas pessoas gostariam nesse momento de estar aqui na igreja adorando, buscando ao Senhor, e nós temos esse privilégio e muitas vezes nós jogamos fora, nós desperdiçamos. Aquele cego, ele ouvia as pessoas falando, ele disse assim, puxa, mas eu gostaria de enxergar como todas as outras pessoas. E um dia Jesus encontrou ele na beira do caminho. E eu quero dizer, meu querido, tudo que o inimigo quer é que você fique na beira do caminho. Tudo que o inimigo quer é que você perca a tua fé, que você perca a tua esperança, que você fique ali maldizendo, amaldiçoando, que você seja, muitas das vezes, em vez de ser uma bênção na vida de alguém, você se transforma em uma pessoa que fica amaldiçoando a tua vida, amaldiçoando as pessoas, amaldiçoando a tua casa. Não amaldiçoe a tua casa, não amaldiçoe o teu trabalho, não amaldiçoe as bênçãos de Deus na tua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você está aqui nessa manhã porque o Senhor te deu mais um dia de vida, se você está aqui nessa manhã porque você venceu o Covid, se você está aqui nessa manhã porque Deus te deu mais um dia de oportunidade para você poder viver esse domingo maravilhoso. Olha, quando você abre os seus olhos, você vê esse dia lindo. Quando você abre os seus olhos, você vê esse domingo. Você vai poder contemplar esse domingo. Daqui a alguns minutos você vai almoçar junto com a tua família. Daqui a alguns minutos você vai passear no parque. Daqui a alguns minutos você vai poder olhar para a vida dos seus filhos, dos seus netos. Agradeça ao Senhor por mais uma oportunidade que Deus está colocando na tua vida. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos como igreja. Nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado porque o Senhor tem nos dado cura. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, a tua bênção, a tua provisão, a tua proteção. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque de pé, meu querido. Glória a Deus. Hein? A verdade é, a palavra nessa manhã, irmãos, ela é tão simples, tão objetiva. Eu preguei ela tão rápido porque Deus tem colocado algo no meu coração, sabe? Eu fiquei muito pensando nessa palavra desde ontem. Ontem minha sogra completou 81 anos, né? 81 anos. E aí ela estava comentando comigo assim. Ela falou assim, em 81 anos eu vivi tanta coisa. Eu vi tanta coisa. E eu quero dizer, meu querido, todos os dias que você abrir os teus olhos, que você possa dizer assim, e falar assim, obrigado, Senhor. Eu não aceito ficar na beira do caminho. Que eu faça diferença na vida de alguém, dos meus filhos, dos meus netos, da minha mãe, né? Carlinha abraçou com a mãe aí, do meu pai, dos meus irmãos. Querido, nunca levante falando assim, eu não sou ninguém. Não. Se Deus deu mais um dia de vida, é porque você é uma bênção e Ele vai usar você para abençoar a vida de muitas pessoas, mesmo que você nunca saiba. Mas o Senhor vai colocar pessoas também na beira do caminho, onde você vai passar.
e que você seja como Jesus, um instrumento vivo para abençoar a vida de muitas pessoas. Eu quero que você levante as tuas mãos e comece a abençoar o teu caminho, abençoar a tua casa, a tua família. Levante as tuas mãos, comece a abençoar. Quer abençoar o pastor? Abençoe o pastor também. Fala, Deus, eu abençoo a vida do meu pastor, que tem me ensinado coisas grandiosas. Oh, Senhor, nessa manhã o Senhor nos dá um choque de realidade. E muitas das vezes, Senhor Jesus, nós não agradecemos a Deus. Talvez você veio com uma listinha tão grande hoje para dizer, Senhor, me dá, eu quero e eu preciso. Mas nós estamos aqui para entender que o Senhor é maior do que as nossas necessidades. Começa a abençoar. Abençoa a tua mãe. Você que tem a tua mãe na tua casa, fala assim, obrigado, Senhor, pela minha mãe. Você que tem a filha, filho, começa a abençoar. Fala, Deus, obrigado pela minha filha, pelo meu filho. Obrigado pela minha casa. Hoje, quando eu saí para vir para o culto, eu deixei lá a minha filha com saúde. Eu deixei a minha casa. Eu deixei todas as coisas que eu tenho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado alegria. O Senhor tem me dado bênção. O Senhor tem me dado motivos para eu caminhar. O Senhor tem me dado motivos, ó Deus. Obrigado pela roupa que eu estou vestindo, Senhor. Obrigado pela igreja que eu estou aqui frequentando, Senhor. Obrigado por esse momento eu ser um instrumento, Deus, para ministrar a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada casa que aqui está, Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui. Obrigado por cada vida. Que a mão do Senhor entre na tua casa. Que a mão do Senhor entre na tua vida. Te traga paz, te traga bênção, te traga vitória, te traga realização, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para as nossas escolhas, nossas decisões, talvez você olhe para algumas decisões e escolhas que você fez e fala assim, puxa, se eu pudesse voltar lá atrás. Você já fez esse... eu já vi gente falando assim, se eu pudesse voltar aos meus 15 anos, eu ia fazer tudo diferente, né? Esses dias eu estava falando, se eu pudesse voltar, eu ia estudar, eu ia fazer tal coisa. Se eu pudesse voltar em 1989, né? 1990, 1968. Quando eu nasci em 1962. Eu ia ser uma criança menos chorona. Eu ia mamar menos para não engordar. Né? Eu ia fazer isso, fazer aquilo. E sabe o que eu entendo quando eu estava meditando nesse sentido? Aí o Espírito de Deus falou no meu coração, mas todas as experiências que você teve foram necessárias para formar o homem que você é hoje. Viu? Nunca olhe para trás e fale assim, puxa, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. As situações que às vezes aconteceram na tua vida foram para formar você um grande homem e uma grande mulher. Aleluia! Se você está aqui hoje, é porque você pagou muito preço lá atrás. Se os seus filhos estão aqui hoje porque você ralou muito, então se sinta orgulhoso de tudo aquilo que você fez. Mesmo que tenha dado errado, mesmo que você tenha tomado decisões erradas, mas pode ter certeza, só do fato de você estar aqui hoje, significa que você conseguiu vencer na vida, meu querido. Você poderia estar em outros lugares, você poderia estar agora, nesse momento, em outros lugares, mas você está aqui, na casa de Deus. Significa, meu querido, que você, com toda a luta que você passou, você foi mais do que vencedor. Você disse assim, não, para todas as minhas dificuldades. Talvez você não estudou direito, mas o teu filho vai estudar. Teu filho vai fazer. Eu já contei aqui um testemunho, e eu gosto de contar. Eu gosto de falar sobre essa situação que aconteceu lá na minha família, né? Eu chamo assim da minha sobrinha, mas não é minha sobrinha, né? Ela é filha da minha tia. E eu posso dizer assim que é prima, né? É isso? É prima? Prima, né? Minha tia, ela começou a namorar em 1962, né? Lá atrás. Não, brincadeira, né? Não é tanto assim. E ela engravidou. E aí, quando ela engravidou,
As pessoas se levantaram, que sempre tem gente para tirar pedra, né? Ela engravidou e a pessoa que estava com ela abandonou ela naquele momento de gravidez. Falou, não, eu não quero assumir, não quero casar. E abandonou ela grávida. E nunca veio conhecer a minha priminha. Nunca veio conhecer a filha. De vez em quando ligava para ver como é que estava. E a minha tia, embaixo de tanta crítica, né? Porque na hora que a gente toma uma decisão errada, levanta um monte de gente para falar assim, olha, eu falei, eu te avisei. Irmãos, e naquele momento a gente não está precisando dessa palavra que eu te avisei, que eu errei, que eu falei. Não é, né? Naquele momento a gente está precisando de um apoio, de uma cesta básica. E minha tia teve que criar essa menina sozinha. Criou sozinha, muita luta, eu via. Fez muita faxina, muita manicure. Ia para lá, ia para cá, mas minha tia dizia assim, não, eu vou vencer. O que eu não consegui conquistar, minha filha vai conquistar. Né? Ela sempre dizia isso, o que eu não fiz, a minha filha vai. E aí, mesmo com a ausência do pai, ela criou a menina sozinha. Colocou a menina na faculdade. E uma das coisas que, um dia eu fui lá, ela estava fazendo pão de mel. E eu falei, ô tia, a senhora está vendendo, eu estou vendendo pão de mel para mim custear, né? Para mim pagar a faculdade da filha. E ela vendeu muito pão de mel. E aí eu vi as fotos lá, né? Acompanhando as fotos, olhando assim, porque eu sou muito assim, de ver as fotos e ouvir as coisas. E eu acompanhei toda essa trajetória. A menina se formou como farmacêutica, uma faculdade difícil, cara. Aí a menina começou a trabalhar na área. Aí minha tia, na onde ela trabalhava, ela conseguiu lá colocar minha tia para trabalhar. Minha tia começou a trabalhar. Aí minha tia se aposentou, né? E minha priminha conheceu um moço. E esse moço é filho único. E o pai tinha uma transportadora de caminhão, né? Tá vendo? Era como se fosse aquela passagem bíblica que a gente fala sobre aquele grande fazendeiro que casou com Ruth, né? Boaz. E esse moço, o pai falou assim, eu tenho uma casa lá, eu vou dar para vocês morarem, né? Se você for casar, é tua essa casa. Aí um dia fui fazer um Uber para minha tia, e eu sabendo toda a história, daí passei na frente da casa, minha tia falou assim, ali é onde vai morar, é a casa onde vai morar minha filha. Irmãos, aí eu olhei a casa e falei assim, rapaz, tia do céu, uma casa linda, um sobrado bonito. E ela vai casar agora no mês de julho, vai ser o casamento dela. E quando a gente olha para trás, a gente vê assim, o pai abandonou, ninguém valorizou a menina se formou, porque ela nunca acreditou que aquela situação que Deus tinha colocado na vida dela era para maldição. Muita gente virou as costas, muita gente falou assim, você nessa idade aí, teve filha, não casou, não ficou com ninguém, nem o marido quis ficar. Não, irmãos? Eu estava essa semana vendo lá aquele Aguinaldo Timóteo, né? As pessoas brigando porque Aguinaldo Timóteo morreu, as pessoas brigando por causa da herança, né? Por que ele deixou para aquela menina? E ele disse assim, numa das entrevistas que ele deu assim, ele falou assim, a minha maior alegria é essa menina que Deus colocou ela no meu caminho. E eu quero dizer, meu querido, por mais que as lutas venham na tua vida, sempre haverá lá na frente, se você crer, sempre haverá lá na frente uma oportunidade de vitória. Eu posso dizer, né? Minha tia com muita luta conseguiu pagar os estudos, ela se formou. Aí ela se aposentou, recebeu o fundo de garantia, comprou um apartamento para minha priminha. Minha priminha tem um apartamento. E mesmo assim Deus preparou alguém no caminho dela, que é muito, né, para abençoar a vida dela, vai casar agora. Eu quero dizer, meu querido, nunca desista. Nunca desista. Quando as pessoas atirarem pedra em você, tomem mais força ainda para você se posicionar. Fala assim, epa, aqui não é não, né? Eu não vou cair com essa pedrada não, eu vou me posicionar, eu vou levantar. Porque o Senhor vai me dar a vitória.
e eu vou ser mais do que vencedor. Amém? Quando a luta vier forte na tua vida, olhe para o Deus que você serve. E Deus vai te dar a vitória. Sabe o que eu aprendo encerrando esta palavra aqui? Sabe o que eu aprendo? Que esse cego nunca desistiu de ser perfeito. O maior sonho dele era ser perfeito. Porque Jesus não entra no caminho de ninguém que não quer ser abençoado. Você sabia? Jesus não é intruso que entra na vida de alguém e fala assim: ah, vim aqui para te curar. Jesus entra naquele que busca. Porque a palavra do Senhor diz assim: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Então, meu querido, no meio do caminho não é o teu lugar. Fala para quem não sabe, no meio do caminho não é o teu lugar. Aleluia. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Aleluia. Como a Débora disse aqui, irmãos, ela passou luta, prova, dificuldade, e Deus abriu oportunidade. Deus também pode abrir oportunidade para a tua vida. Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os teus olhos. Sinta aí, ó. Está batendo no teu coração? Você que está em casa, põe a mão assim, ó. Vê aí se está batendo. Sinta aí. Está sentindo aí? Cadê a Carla? Está sentindo aí, Carla? Falei, cara, eu olhei aqui, eu não vi a Carla. Falei, nossa, morreu. Põe aí, ó. Sumiu, foi arrebatada. Nós ficamos, irmãos. Já imaginou que frustração a gente ficar aqui, né? Tá doido, irmãos. Fiquem vocês. Não, brincadeira. Ó. Sinta aí o teu coração. Tá batendo ou não? Tum, 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 tum. Olha que gostoso, né? Esse é o maior milagre na vida da gente, né? Já parou para pensar se esse coração fala assim: não vou bater mais. Ai, hoje eu não tô afim, né? Olha que gostoso, ó. Ai, Senhor. Significa que Deus te deu mais um dia de vida, hein? Você que está do lado do seu marido, da sua esposa, da sua filha. Olha que oportunidade linda. Que oportunidade linda, né? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando: viva a vida agradecendo por tudo aquilo que Ele tem te dado. Vamos orar e eu vou abençoar você, para que seja um domingo e uma semana, se Deus permitir, abençoada. Pai, obrigado, Deus, por essa manhã, Pai. Que toda deficiência que nós temos, nós vamos superar, nós vamos vencer, nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, Senhor. E o Senhor sempre vai nos dar a vitória. E eu te abençoo agora, eu te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Você vai sair daqui flutuando, meu querido, porque Deus te ama. Deus nessa manhã está se revelando ao meu e ao teu coração que Ele ama você, que Ele se importa com você. Não olhe para a tua dificuldade, mas olhe para a oportunidade que o Senhor está te dando nessa manhã, de ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Amém? Eu quero desejar a você um ótimo final de semana aí, finalzinho, né, de domingo. Bom almoço para você que está nos acompanhando aí pelo Facebook. A você que vai assistir esse culto amanhã, terça-feira, quarta-feira. Tem gente entrando lá no YouTube lá que nem conhece a gente aqui, irmãos. Pessoas que estão acompanhando de outro lugar as nossas transmissões. Olha só que poder que é as redes sociais e o poder da palavra do Senhor. Que o Senhor continue curando. Eu não sei quem vai receber essa palavra, mas eu quero declarar sobre a tua vida. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Eu não sei quem vai assistir, mas com certeza a pessoa que vai assistir essa palavra precisa ouvir isso. Jesus te ama, Jesus te ama. Não desista da tua vida, não desista dos teus caminhos, não desista dos teus sonhos, dos teus projetos. O Senhor vai te abençoar e Ele vai te dar a vitória no nome do Senhor. Amém? Eu vou orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado por aquele que acompanhou até agora. Obrigado por aquele que vai assistir, Senhor, ainda esta semana. Que haja bênção na tua casa, na tua vida, na tua família. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada vida, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, você que está em casa. E a você que está aqui, meu querido.
Que a paz do Senhor esteja no teu coração aí, amém? Glória a Deus. Como é que foi o domingo aí na tua casa, lá com a tua família? Foi de bênção? De vitória ou não? Ou foi de, graças a Deus, né? De muita vitória para todos nós. Às vezes a gente, pela manhã nós pregamos uma palavra falando sobre gratidão. E às vezes a gente não reconhece aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo. E a gente às vezes acaba menosprezando as bênçãos de Deus na nossa vida, né? A gente reclama de coisas assim que a gente não tem e esquecemos das coisas que nós temos. Muitas das vezes Deus tem nos abençoado de tantas maneiras, tão grandiosa, né? Um dia, eu sempre conto essa história que eu vi uma pessoa, um morador de rua, primeiro era uma pessoa que estava passando chupando uma melancia, aí ela jogou no lixo. E eu fiquei ali, a princípio, eu via que a pessoa veio chupando a melancia e jogou no lixo. Aí veio um morador de rua procurando, ele pegou aquele pedaço, ele deu mais umas 2 chupadinhas e jogou ali de novo. Aí veio o segundo morador de rua e pegou aquele que já tinha sido jogado, que já tinha sido consumido por uma outra pessoa e ele também consumiu agora aquela parte branca. Então, queridos, às vezes a gente desvaloriza aquilo, né? A gente joga fora tudo aquilo que Deus tem nos dado. A gente fala assim, isso aqui não me serve mais, mas tem gente pior do que a gente está passando. Tem gente muito pior, passando dificuldade, necessidade. Então, a minha mensagem que foi nesta manhã, e a mensagem que eu repito aqui para todos nós aqui, tenha um coração de gratidão em todos os momentos. Agradeça a Deus por todos os momentos. Você vai jantar, agradeça a Deus. Você vai tomar um café, agradeça a Deus, né? É tão bonitinho quando você vê uma menina assim, né? Uma criança que ela termina de comer, ela fala assim, Deus abençoe, vó. Obrigado, né? Ela fala assim, Deus abençoe um, fala Deus abençoe o outro. E ela agradece, né? E isso é muito importante, a gente ensinar aos nossos filhos e a gente praticar também. Senhor, graças a Deus que eu consegui comer, graças a Deus que não tem nada aqui na minha garganta atrapalhando. Você já imaginou a pessoa que eu estava conversando com um amigo meu que sofreu de Covid e ele estava falando assim que a coisa mais... Em todo momento da recuperação dele, o que ele mais queria fazer é beber um gole de água. Aí a enfermeira falava assim, mas eu não posso molhar a tua boca, né? Eu não posso dar água para você. Daí ela vinha com um paninho e passava. Ele falou assim, ai, que gostoso, né? Ele ficava assim, nossa. Ele falou assim, eu nunca passou pela minha cabeça que um copo de água ia me fazer tão bem. Então, queridos, que nessa noite você coloque os teus pedidos, mas que você possa agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado, amém? Coloca as tuas mãos assim, nós vamos agradecer ao Senhor. E tire da tua... Isso, abaixa o retorno aí do celular, quem está ouvindo aí, né? Tem gente escutando o culto aqui. Vamos agradecer? Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo poder que o Senhor nos concede e que, neste momento, Senhor, toda maldição, toda palavra de ingratidão, aquilo que liberamos, aquilo que muitas das vezes nós colocamos, e nos perdoe, Senhor, porque às vezes nós, Senhor, falamos tanto, reclamamos que a vitória está demorando, que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria, mas como diz em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, e o tempo agora é de agradecer, o tempo agora é de louvar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem realizado em nossa vida, no nosso coração, e agora, Senhor, nesta noite, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, e na Tua presença. Senhor, toca a Deus em cada casa, em cada família, aquele que está acompanhando pela televisão, aquele que está acompanhando agora pelo Facebook, Senhor, é aquele que reuniu a família para poder participar desse culto, que o Senhor entre em cada casa, que o Senhor entre em cada família, que haja milagre, que haja bênção, que o Senhor possa restaurar a tua vida, restaurar a tua casa, restaurar a tua família. Senhor, aquele que está aqui na tua casa enfermo, aquele que veio precisando de um milagre, aquele que veio precisando de
uma bênção, que o Senhor, por Deus, possa realizar, que o Senhor possa trazer bênção, que o Senhor possa trazer graça, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que a tua mão, Senhor, esteja no controle de todas as coisas, que o Senhor, Deus, esteja abençoando, Pai, que o Senhor esteja, Deus, renovando, renova a nossa fé, renova a nossa força, Senhor, e nós te agradecemos, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, Senhor. Te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, e nós entregamos esse culto, nós entregamos a nossa vida no nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia! Dá uma linda salva de palmas aí para o Senhor. Oh, Deus poderoso. Glória a Deus. Eu quero te convidar, meu querido. Terça-feira. Se você não tem, assim, um compromisso, se você não está trabalhando, se você está na tua casa lá de boa, mesmo que você chegue quebrado, vem aqui orar. Nós estamos fazendo uma reunião de oração toda terça-feira. Começamos terça agora, passada, 8 da noite. As portas estarão fechadas. Somente aqui, pode entrar pelo corredor. A gente começa 8 horas em ponto. Quando é 8h40, 8h45 no máximo, a gente está indo, tá bom? A gente vai embora, traga o teu tapetinho. Nós vamos estar orando, buscando. Cada terça-feira, um dos pastores aqui da igreja vai estar liderando. Deus vai falar algo, vai dar direção para eles. Eles vão estar trazendo a gente para oração, para ministrar. Vai ter terça-feira que eu vou estar ministrando. Tem terça-feira que é o Nilson vai estar ministrando. O Cido vai estar ministrando. Né? O pastor Adriano ministrando. Então, meu querido, que você esteja aqui com a gente. E eu também, né, abro para que você esteja aqui orando por um propósito. O que movimenta hoje, muitas das vezes, o que movimenta o mundo espiritual são as nossas orações. Saiba disso, viu? Por isso que o inimigo, aí chegou uma mensagem do céu para você. Por isso que o inimigo quer fechar a nossa boca, né? Em nome de Jesus, o inimigo quer fechar a tua boca. Que você ou você murmura, ou você fica em silêncio. Porque o problema faz a gente ficar em silêncio. Deus abençoe vocês, né? O problema não faz a gente ficar em silêncio. A gente fica aborrecido. A gente fala: para que eu vou orar se está acontecendo tudo isso na minha casa, na minha vida, com meu filho, com meu neto? Olha só, cadê Deus na minha vida? E o inimigo aproveita desse momento que a gente está fragilizado e ele começa assim: onde está o teu Deus? Cadê? Você vai e faz campanha na igreja, olha só como é que está a tua casa. Olha só essa pessoa te afrontando. Olha só essa vizinha fofoqueira falando de você. E a gente vai recebendo aquela palavra, aquela palavra, aquela palavra. Você já imaginou Davi quando foi enfrentar o gigante Golias? As pessoas, quando ele estava se posicionando, se preparando, quantas pessoas chegaram a dar palpite? Sabe que tem sempre alguém dando palpite, né? A gente vê na Bíblia, tem água aqui. A gente vê na Bíblia que muitas das vezes Jesus estava conversando, realizando uma cura, e sempre tinha alguém questionando, sempre tinha alguém ali colocando, né, falando alguma coisa. E eu creio que Davi ouviu muita coisa. Você é pequeno para ele, você é fraco, viu? Você não está indo nem com armadura, você devia ir com uma espada. Olha só, olha quem o rei vai colocar para defender a gente. Porque a regra era assim, ó: aquele que vencesse a batalha, o povo perdedor serviria o ganhador. Então a nação de Israel foi colocada na mão de um menino. A nação de Israel foi colocada, a história dela, na mão de um pastor de ovelha. E ali Davi vai, e ele fala assim para aquele gigante que começou a maldizer, a amaldiçoar, ele diz assim: eu não vou, você pode vir com espada, com lança, com armadura, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava guerreando no mundo espiritual. Ele estava mandando palavras no mundo espiritual. Meu irmão, tem uma coisa que o inimigo não gosta, é quando você manda palavras de ordem no mundo espiritual. É ou não é? Hoje eu cheguei no finalzinho do programa Esporte Espetacular. Olha só, irmãos, como Deus ele vai falando com a gente. Deus fala muito comigo assim.
E eu estava assistindo a entrevista daquele Adriano, o jogador Adriano, que as pessoas apelidaram ele de Adriano Imperador, né? Jogou na seleção brasileira, ele estava falando assim, poxa, tinha dia que a gente estava desanimado, jogando bola dentro do campo, né? Mas quando a torcida começava a cantar um hino lá, começava a cantar alguma coisa, ele falou assim, nossa, o time se enchia, o time ficava assim. E assim tem que ser no mundo espiritual. O diabo está fazendo, está sambando dentro da tua casa e a gente silêncio. A gente fica em silêncio, 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 concordando, é verdade. Isso que está acontecendo na minha vida é verdade. A gente vai colocando aquela armadura que não é para nós. É verdade, eu não sou capaz, eu não consigo. Ah, essa situação é maior do que eu. Ah, meu marido não vai conseguir vencer, eu também não vou conseguir vencer. Ah, nós vamos se separar, nós vamos embora daqui, nós vamos fechar o comércio, não vou fazer mais nada. Olha só, você vai recebendo aquela ordem negativa sobre a tua vida, mas quando você cai a ficha, você fala, opa, Senhor, eu ouvi lá na igreja que o Senhor pode fazer o impossível. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Eu repreendo esse demônio nesta área. Eu repreendo esse diabo na minha casa, na minha vida. Eu repreendo essa enfermidade. Olha só como começa a mudar o mundo espiritual. Porque você começa no Salmo 91, você começa a dar ordem aos anjos. E eles então começam a batalhar em teu favor. Eles começam a trabalhar em teu favor, em favor do teu filho, em favor da tua casa, em favor da tua família. Talvez quando você está orando, você não tenha noção, mas há anjos subindo e descendo, há anjos guerreando, há anjos entrando na onde você não consegue entrar, há anjos entrando lá no bar, há anjos entrando lá onde teu filho está, seja no outro país, o anjo está levando a vitória, está levando a bênção. Oh, se os olhos da igreja pudessem ser abertos, a gente não perderia mais tempo valorizando o inimigo, o problema e a situação. A gente começava a buscar direto na fonte, porque a fonte é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. E por isso, meu querido, a oração é a chave da nossa vitória. Não tem um louvor que diz assim, está cansado, louve, está sofrendo, louve, está chorando, louve. Né? Eu vou mudar o louve e vou colocar, está chorando, ore, está sofrendo, ore, está passando um tempo de vale, ore, está com medo, ore, está feliz, ore. Né? E é por isso que Deus vai fazer grandes milagres na tua vida. Fala na pessoa que está do seu lado, Deus tem milagres para a tua vida, viu? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 5. Em busca de um milagre. Já comecei a pregar, tá bom? Vou tomar um golinho de água aqui. Maravilha. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Uma passagem muito conhecida, viu? Muito conhecida. 5, 21. Diz assim, ó. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. E rogando-lhe muito, dizendo, minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sares a vida dela e ela viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e desperdiçado tudo que tinha e nada aproveitando isso, antes ia indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou nas suas vestes, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do corpo, eu me perdi aqui. E logo lhe secou, vou colocar minha mão aqui para mim. Não. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse, quem me tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vê que a multidão te aperta, e dizens, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que já sabia
o que lhe tinha acontecido, temeu, tremeu, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais, da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que pare de incomodar o mestre, enfadas mais o mestre. Não fique incomodando mais o mestre. Versículo 36 e último que nós vamos ler. Diz assim, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Fala para quem está ao seu lado: não temas, crê somente. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, libera essa palavra agora, Deus, de acordo com a tua vontade. Eu já preguei muitas vezes, mas muitas das vezes o Senhor falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que hoje será também um tempo diferente aqui na tua casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gosto muito de valorizar as atitudes das pessoas. Eu gosto muito de ler a história, de ouvir uma história, e depois eu faço uma reflexão avaliando as atitudes das pessoas. Dependendo da atitude que você toma, ou você vai ser um grande vencedor, ou você vai conseguir vencer, você vai conseguir chegar onde você sonha o teu coração, mas dependendo da sua atitude, dependendo da atitude que você tomar, ou você prossegue, ou você retarda a tua bênção e a tua vitória, ou às vezes você nunca vai alcançar vitória nenhuma. Quantas das vezes aqui nós tivemos oportunidade de fazer algo grandioso e a gente, naquele momento, tomou uma decisão errada. Isso aqui, irmãos, tomar a decisão errada, todos nós um dia vamos tomar. Nós estamos sujeitos e vamos aprender sempre com os nossos erros, viu? Não fique se condenando, não. Tire isso da tua vida. Eu só tomei decisão errada, eu só fiz isso, só fiz coisas erradas na vida. Já vi muita gente falando assim: eu só fiz coisa errada, pastor. Tudo que eu fiz, tudo deu errado. Pare de trazer esse jugo na tua vida. Se você tomou decisões erradas, comece a tomar decisões certas agora, de agora em diante. Fala assim: eu já aprendi com o meu erro, já aprendi que eu errei muito na minha vida, mas a partir de hoje eu vou me posicionar, vou me colocar, vou pegar firme com Deus, vou dobrar meu joelho e vou pedir para que o Espírito Santo de Deus agora conduza a minha vida, para que eu não tome mais decisões erradas e não perca as bênçãos de Deus por bobeira, por besteira. E aqui, irmãos, está uma atitude de um homem que, para aquela sociedade, ele não poderia estar ali. Primeiro, que Jesus não era reconhecido como Jesus que nós conhecemos. Jesus tinha umas certas... Naquela época, os religiosos estavam esperando, sim, o nascimento do Salvador. Havia profecias sobre o nascimento do Salvador. Havia profecias que ele nasceria, sim, em Belém. Haveria profecias que ele viria de Nazaré. Eram aquelas profecias, mas... eles olhavam ali e viam que aquele Jesus realmente nasceu de uma virgem. Eles olhavam ali e eles viam que parece que a profecia combinava com aquele que estava vindo de Nazaré. Muitas das vezes lá em João capítulo 3, a gente vê ali um questionamento de Nicodemos, dizendo assim: mas pode vir alguma coisa boa daquela cidade de Nazaré? Será que esse realmente é Jesus que está na Bíblia, que estão falando, que é o Salvador, que é o Filho de Deus, que está vindo aí para salvar? Por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que Isaías, ele profetizou bem antes de Jesus nascer. Isaías profetizou que as pessoas viravam os olhos, viravam o rosto para não olhar para a face de Jesus. Sabe por quê? Porque quando a gente olha um quadro nas paredes das famílias, aí a gente vê aquele Jesus bonitão, Parece aquele rapaz da novela lá, da novelinha da 6, está passando agora, Tiago... Como é que é você que assiste novela, Charlinha? Aquele que é o médico da novelinha das 6. Tiago Lacerda, Ele dá um Jesus bonitão, Nada. Jesus era moreno. Jesus era talvez baixinho, carinha de judeu, Aquele narizão. Luciano Huck, de judeu, narizão, moreno, acho que um pouquinho mais escuro do que eu. Você vai olhar, irmãos. As pessoas falam: esse aí? Esse aí, tanto que para os soldados prenderem Jesus, ele era tão comum que para os soldados prenderem Jesus, eles tiveram que falar: Judas, então beija quem é Jesus para a gente poder levar ele. Porque ele era exatamente igual a todo mundo. Porque se fosse fácil, eles prenderiam Jesus. Já não imaginou, irmãos? Jesus no deserto com aquele quadro tão bonitão, olhos azuis, brancão. Não era, irmãos, andar no deserto,
Uns tempo atrás aí fui levar o Rubens para passar férias, né, em Maceió. O Rubens e a Cassandra foram para Maceió. E eu fiquei de voltar a buscar eles depois de uma semana. Quando eu voltei depois de uma semana, o Rubens falou, já chegamos. Aí eu passei. Daí o Rubens assim, ó. Eu falei, não, mas um negão desse aí, né? Daí e o Rubens, né? Porque uma semana ele já voltou todo queimadão, né? Você imaginou? Jesus estava ali há anos e anos. Jesus era moreno. A Bíblia fala que as pessoas não queriam ver ele. Então havia uma certa desconfiança. E agora, nesse cenário aqui, Jesus, ele está aqui caminhando por um caminho, realizando curas, e há uma grande multidão. E agora, a filha do chefe da sinagoga, um homem chamado Jairo, que era do meio dos religiosos, ficou sabendo que Jesus estava vindo, aquele que estava curando, e ele jamais poderia fazer aquilo que ele fez aqui, se prostrar, se humilhar na presença de Jesus, porque ele era o chefe da sinagoga, ele era um representante ali dos religiosos da época, porque os religiosos estavam com medo de Jesus, porque os religiosos não estavam ali realmente para trazer a palavra, mas os religiosos estavam mais preocupados com a aliança que eles tinham com Roma, com a aliança que eles tinham nos impostos, eles estavam mais preocupados que a igreja estava tão vazia, a igreja estava tão assim, não estou falando vazia de pessoas, mas a igreja estava vazia, porque não tinha, eles adoravam ali, eles ofertavam, mas o coração deles estava nas coisas materiais, eles queriam um Jesus que viesse reinar, um Jesus bonito, um Jesus que viesse de uma maneira grandiosa, mas aquele Jesus que vinha vindo era um simples, era um homem comum, era um homem que não tinha diferença dos outros, ele era comum, e eles não acreditavam que Jesus, aquele que vinha realizando milagres, era o Filho de Deus. E agora o chefe da sinagoga tem um problema na casa dele, hein? Filha dele fica lá, a Bíblia fala que era a única filha, 12 anos, fica doente, na beira da morte. Acho que a mulher pegou e falou assim, Jairo, não tem mais o que fazer. Eu acho que as pessoas ali falaram, Jairo, por que você não vai atrás de Jesus? Daí Jairo acho que talvez ficou pensando, mas como eu, chefe da sinagoga, ninguém está, os religiosos, todos eles estão perseguindo quem vai atrás de Jesus, eles estão correndo risco de vida. Mas Jairo olhou para o problema e ele falou assim, olha, eu não quero saber se eu sou chefe da sinagoga, se eles vão ficar bravos comigo, eu vou atrás da libertação da minha filha. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Quando naquele momento Jairo não ficou olhando para a posição que ele tinha, Jairo não ficou olhando para a conta bancária dele, Jairo não ficou olhando para o que as pessoas iam falar dele, mas Jairo foi na direção do milagre, que era algo importante na vida dele, irmãos. Por isso, meu querido, não fique olhando, eu tenho tanto tempo de igreja, não vou fazer essa campanha, eu tenho tanto tempo de igreja, não preciso mais orar de joelho, eu tenho tanta, por que eu tenho que ler a Bíblia? Porque eu já conheço tudo. Não, a humildade, irmãos, o nosso coração vai fazer a grande diferença em qualquer situação que eu e você estejamos, viu? Qualquer situação, humildade. Porque tem gente que empina o nariz, né? Não, porque eu conheço essa área, eu já sei o que tem que fazer, humildade. Humildade. Eu ouvi uma história de uma empresa japonesa. Olha só, a gente aprende muito com os japoneses, com a cultura japonesa. E quando o funcionário ficava muito antigo na empresa, se aposentava, eles não mandavam a pessoa, você quer continuar trabalhando? Sim, quero. Aí sabe o que a pessoa fazia? Eles colocavam uma pessoa tiravam aquela pessoa da produção e deixava ele como um faxineiro da empresa. Você já imaginou aqui? Olha que diferença, né, irmão? Hein? Você já parou para pensar na nossa cultura brasileira aqui? Você é o top do top. Você é o cara do cara. Aí, de repente, a empresa chega para você, não, nós vamos te honrar, colocar você aqui como faxineiro. Por quê? Porque eles não queriam perder aquele funcionário. Ele ia sim, se aposentou, mas eles queriam manter ele na empresa, porque, segundo a cultura japonesa, eles ainda poderiam aprender muito dele, com a experiência dele. Então, para eles, aquela pessoa ali dentro da fábrica era uma questão de honra. O faxineiro lá para eles não é uma questão de desonra, é uma questão de honra. Eles estão poupando ele do serviço pesado para que ele fique daquele serviço e a fábrica possa ter ele ali dentro da empresa. É uma questão de ser honrado. E ali estava lá um engenheiro que foi para arrumar uma máquina e estava lá olhando e estava analisando. A pessoa falou assim, olha, tem um aqui na fábrica que ele pode ajudar você. Aí levaram,
justamente para o faxineiro. E aquele engenheiro falou assim, mas perguntou para a pessoa, para o tradutor que estava lá, pergunta para ele, mas o que um faxineiro vai falar daquela máquina lá? Aí o tradutor falou assim, né, pediu licença, falou assim, não, aqui é cultura japonesa, esse aqui está mais, eu sei, quase 20 anos dentro dessa empresa. Ele sabe tudo o que acontece naquela máquina. Ele está aqui porque a fábrica está honrando ele. E aí, irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Que para a gente crescer na vida, a gente pode crescer rapidamente pisando nas pessoas. Mas aprenda uma coisa, em qualquer lugar que você estiver, tenha um coração de humildade. De servir alguém, de ajudar alguém, de descer, de servir um copo de água. Sempre eu aprendi isso. Sempre eu aprendi isso. Servir um copo de água, de pegar uma vassoura. Né? Não, eu sou do grupo de louvor. Né? Ah, não posso fazer isso. Eu lembro que quando a gente ajudava nos acampamentos, a pessoa fala assim, não, eu só vou para cantar na hora que tiver tudo montado. É nada, irmãos. Por isso, tudo aquilo que você puder fazer por alguém, na onde você trabalha, seja humilde, porque a humildade vai levar você por caminhos que você deve ir. Ele vai demorar um pouquinho, mas a humildade vai trazer para a tua vida honra, satisfação, e muitas vezes você vai fazer muitos amigos ao teu redor. Porque nós não sabemos, amanhã esse teu amigo que está do teu lado pode de amanhã te indicar numa vaga de emprego, pode te receber lá. Então, meu querido, nunca pise em ninguém. Fala para quem está ao seu lado, nunca pise em ninguém. Viu? Nunca. Fala assim, o mundo dá muitas voltas, hein? Minha mãe falava assim, cuidado quando você gospe para cima. Minha mãe é cheia dessas coisas, né? Mas vivia fazendo essas coisas. Então eu vi aqui que a primeira atitude de Jairo foi o quê? Mestre, eu sou chefe da sinagoga, eu tenho autoridade aqui, mas ele se ajoelhou e se curvou. Mestre, eu preciso que o Senhor vá na minha casa e ore pela minha filha. E naquele momento Jesus levantou Jairo e falou assim, não, vamos lá para a tua casa. E aí, meu querido, não foi fácil para ele se curvar, não foi fácil ele procurar Jesus, andar pelo caminho, né? Quantos caminhos procuramos antes de Jesus? Não estamos errados, porém, o primeiro lugar que a gente tem que ir é no caminho onde Jesus está. Tem hora que a gente quer resolver com tantas pessoas, mas vai na direção certa, já vai na fonte. Peça para ele primeiro. Segunda coisa que eu entendo aqui, eu vejo aqui que Jesus precisava ensinar algo para aquele homem naquele momento, que é algo muito importante para cada um de nós. A gente sempre fala dessa palavrinha tão pequenininha, palavra fé. Fala para quem está do seu lado quase dormindo, fala assim, fé. Você viu que palavra pequena? O que é fé? Eu vou fazer uma fezinha lá na lotérica, né? Não é assim? Eu vou fazer lá quem sabe? E a fé, irmãos, é aquilo que a gente não consegue ver, a fé é aquilo que a gente não consegue pegar, mas a única coisa que cabe a nós é acreditar. E naquele momento Jesus precisava colocar fé no coração de Jairo. Porque Jairo, ele estava vivendo assim, poxa, já se humilhou, já se rebaixou, mas mesmo assim ele estava levando Jesus para a casa dele. Então ele acreditava que Jesus chegaria na casa dele e curaria a filha, porque a filha ainda estava viva. Mas Jesus, naquele momento ali, ele se depara com uma mulher que vinha com um problema de 12 anos, irmãos. Você já imaginou uma mulher ali se menstruando há 12 anos? Essa mulher estava cansada, só estava branca. E ela, naquele momento, ela toca, porque na cultura do povo judeu, uma mulher com menstruação, ela não pode nem sair de casa. Ela ficava longe, afastada, por isso que na cultura também, os homens tinham 3, 4 mulheres. Porque quando a mulher entrava na fase da menstruação, ela tinha que ficar isolada. Quando ela tinha o bebê, ela tinha que ficar isolada. Então, para ele não ficar sem mulher, ele tinha a segunda, ele tinha a terceira, ele tinha a quarta, ele tinha a quinta mulher. Questão de cultura. Então a mulher ficava isolada cuidando do filho, ela ficava isolada quando estava na fase da menstruação. Então ele deixava isolada. E ela não podia tocar em ninguém. E principalmente naquela pessoa ali que estava ali, Jesus.
Mas ela vai com toda a fé, ela entra no meio da multidão, ela palpou muita gente e ela falou assim, pelo menos se eu tocar nas vestes de Jesus, não precisa nem falar com ele. E naquele momento ela sentiu que dentro dela aconteceu algo. E é assim que a gente sente, irmãos, quando a gente está na casa do Senhor, parece que algo entra na nossa vida, parece que um raio desce na nossa vida. Quando a gente sente a palavra, parece que algo acontece dentro de nós, irmãos. E é isso que nós viemos fazer aqui, para que o Espírito do Senhor comece a se manifestar. Abra o teu coração e creia com fé, irmãos. Acredite. Tem gente que vem na igreja, mas não vem com fé, a fé, irmãos, a fé ela é um exercício todos os dias, viu? Fé não vem assim, ai Senhor, eu quero fé. Ai, recebi a fé. Não vem assim. A fé ela é exercitada todos os dias. Eu exercito a minha fé. Porque nem sempre a gente vai acreditar. A gente está querendo um milagre, a gente está orando aqui, Senhor, muda a minha casa, muda o meu filho. Aí você chega lá, teu filho está do mesmo jeito que você deixou, um pouco pior. Aí você fala, puxa, mas eu estou acreditando, eu estou orando. Então, meu querido, a fé, ela sempre será provada. Viu? Aprenda isso. A fé, primeira coisa, a fé é um exercício e a fé sempre vai ser provada. Quem que vai vir fazer a prova da fé? O inimigo, a situação. Não é? A gente fala assim, lê o Salmo 91. Nem peste que voa de dia, nem de noite, nem seta que voa vai me atingir. Irmãos, quantas e quantas pessoas que passaram, por esse vírus e não estão aqui mais. Pastores, até ouvi o pastor Nilson falando, os pastores que faleceram. Pastor Marcos, nessa semana, pastor Marcos Tomasi, pregava nos nossos acampamentos, pastor Adriano. Veio cometido de Covid e o Senhor recolheu. E o pastor Nilson comentou aqui algo assim, muito importante. Ele falou assim, como é que pode? Os pastores passando por isso? Mas será que Deus não está vendo isso? Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. A dificuldade está vindo na casa do um, está vindo na casa do outro. Não tem gente, não tem rico. Senão Deus não ia ser justo, não é? E na verdade, não é Deus que está permitindo. É o homem que criou isso. Essa semana foi provado aí, irmãos, uma teoria que a gente vinha já pensando, imaginando. O laboratório que é onde saiu o coronavírus foi provado que era um americano que ele patrocina esse laboratório lá em Wuhan. Ele estava patrocinando lá o desenvolvimento desse coronavírus. Foi provado que não veio nada de sopa de morcego, dessas coisas, foi provado. E esse laboratório estava manipulando esse vírus. E esse laboratório não tinha segurança. Na classificação de segurança era 2. Uma classificação de segurança número 2 é como se fosse um consultório de dentista. Então, olha só, eles estavam lidando ali com coisas biológicas, armas biológicas. Esse coronavírus é uma arma biológica. E os primeiros que foram contaminados foram as pessoas que trabalhavam dentro desse lugar. Eram os médicos que estavam lá, as pessoas, os funcionários. E eles saíram contaminando. E justamente esse americano que patrocinava lá o laboratório, esse americano, ele tem uma empresa que se destacou em vendas de máscaras, aquelas, de proteções individuais. Você acha que ele não tinha segunda, terceira, quartas intenções para isso? Diz que ele cresceu muito naquilo que ele vendeu, que ele distribuiu. Ele tinha um estoque já preparado. Então, irmãos, nós, olhando um pouquinho, a gente vê que tudo isso é a maldade do coração do homem. Hoje pela manhã também a gente estava conversando aqui. Ontem eu estava conversando com Moisés. E você viu aí, irmãos, que o quanto está sendo crianças estão matando, os pais, mães matando crianças, irmãos. Quanto que foi assim, Você viu que foi uma leva? Olha como o espírito maligno ele trabalha. Afogando. Uma lá tocou fogo na criança e jogou no mato, agora foi a última,
Uma coisa assim, que você fala assim, como é que uma mãe pode fazer isso? Então a gente está vendo coisas, irmãos, coisas que a gente está ficando de boca aberta, dizendo como é que uma pessoa pode fazer isso? Então a gente está chegando num ponto que a maldade do homem é tão grande que está chegando no bom, está chegando no rico, está chegando, a doença não está vindo como uma maldição, mas é aquilo que o homem tem criado, irmãos. O homem está criando, o homem está pecando, e o pecado do homem gera maldição, gera ruína, gera dor, gera mágoa, gera tristeza, desemprego. Por isso, meu querido, tira o teu coração das coisas materiais, tira o teu coração daquilo que o inimigo está oferecendo para a tua vida, coloca a tua fé, fala, Senhor Jesus, eu sei que está difícil, eu sei que é complicado, mas uma coisa, Senhor, eu vou exercitar a minha fé, eu vou viver pela fé, eu vou na casa do Senhor pela fé, e nesses dias a gente está vindo na casa do Senhor pela fé, nesses dias a gente está saindo para trabalhar pela fé, nesses dias a gente está orando pelos nossos filhos, para que eles voltem pela fé, bem-sucedidos, aonde eles estão. E eu quero declarar sobre a tua vida, naquele momento, aquela mulher foi um instrumento para que Jairo pudesse ter fé, queridos. Quando aquela mulher é curada, e ela conta a história dela, que há 12 anos ela estava enferma, Jairo falou assim, puxa, estão me atrasando. Você já imaginou, irmão? Você já ficou assim naquele desespero? De você querer levar logo, e ai, não vai dar tempo, ai Jesus, vamos logo. Talvez Jairo falou assim, Jesus ficava, eu imagino que Jesus ficou ali batendo papo, contando, ouvindo aquela mulher, Jairo, vamos Jesus, vamos para minha casa, minha filha não está legal. Aí vem, alguém bate no ombro de Jairo e fala, Jairo, não incomodes mais o mestre, porque tua filha faleceu, ao céu já está lá para levar o corpo, né? Deixa ela aí, deixa aí o mestre, não fique. Eu acho que Jairo abaixou a cabeça e falou, puxa, não deu tempo. Né? Não deu tempo. Jairo abaixou a cabeça e falou assim, vou voltar. Aí Jesus toca no ombro dele e fala assim, Jairo, crê somente. Olha que palavra. Nessa noite o Senhor está dizendo assim, não abaixe a tua cabeça. Creia somente. Eu não sei o que você tem buscado nesses dias. Eu não sei o que você está precisando, mas a palavra hoje para a nossa vida é, creia somente. Oh, aleluia. Jairo olhou para Jesus, falou, Jesus, mas não tem mais jeito, para a morte não tem mais jeito, Jesus. E Jesus falou assim, eu vou entrar na tua casa, porque a morte não tem autoridade sobre o Filho de Deus. E eu quero declarar, nada é impossível ao poder do Senhor na nossa vida. Tudo é possível para Deus, aleluia. Oh! Santo é o nome do Senhor. Pega esta palavra, querido. Pega esta palavra de vitória na tua vida. Quando o inimigo vier por um caminho, a Bíblia fala que ele vai fugir por 7 caminhos, porque a autoridade de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. Não é hora de você abaixar a tua cabeça e declarar derrota. Não é hora de você sepultar os teus sonhos. Não é hora de você dizer que você está velho demais para entrar numa faculdade. Não é hora de você dizer assim, mas tudo que eu fiz deu errado. E o Senhor está dizendo, e você vai voltar a fazer de novo, porque eu estarei na tua direção. Oh, aleluia. E eu termino esta palavra por aqui, irmão, já não tem mais o que falar. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus queria fazer, Ele já está fazendo. Esta é a palavra desta noite, irmãos. Se coloque de pé. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar um pouquinho, Glória, glória, glória seja o nome do Senhor. Começa a glorificar aí. Começa a glorificar. Só glorifica, não peça nada agora. Você vai encher do poder de Deus agora na tua vida. Começa assim, ó. Glória, aleluia, 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 aleluia. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa aí, do seu jeitinho mesmo. Começa a glorificar. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória, glória. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, 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 santo.
Nós te adoramos, ó Deus. Nós te adoramos, Pai. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Sentiram a presença de Deus, irmãos? Isto é normal, irmãos. Isso sim é o normal. Não existe novo normal para aquele que crê em Deus. Não existe novo normal para aquele que deposita em Deus a sua confiança. Amém? A sua fé, a sua confiança. Nós adoramos por este momento, queridos. Queridos, você poderia estar em tantos outros lugares, mas o Espírito de Deus trouxe você aqui para você ouvir essa palavra, para você sentir essa adoração. Amém? Glórias a Deus. A gente fica tremendo, irmãos. A gente fica tremendo com a presença de Deus. Que você leve essa unção para sua casa. Amém? Que a graça do Senhor esteja na sua vida, queridos. Que a graça do Senhor esteja na sua vida. Louvado seja Deus. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus, querido. Que você seja um canal de bênção para sua família. Essa semana Deus tem ministrado muito no meu coração, na minha vida. E eu já ministrei palavra 3 vezes essa semana sobre a graça. A graça de Deus, querido. A graça de Deus que está dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E aonde você chega, as pessoas sentem a graça de Deus na sua vida. Aonde você vai, as pessoas sentem a graça de Deus na sua vida. Jesus, aonde ele chegava, as coisas eram transformadas, como o pastor pregou agora há pouco. Jesus, a graça de Deus que estava na vida de Jesus, aquele homem tão comum, aquele homem tão simples, como o pastor acabou de pregar, queridos. Eu não estou pregando de novo, não, só estou ressaltando isso aí, o que Deus tem ministrado nos últimos dias. A graça de Deus. Você tem que mudar a história da sua família. A graça de Deus que está no seu coração. A graça de Deus que você tem conhecido nesta igreja, neste lugar. Tem que mudar a história da sua família. Tem que mudar a história dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos. A graça de Deus. A mesma graça que estava em Jesus, aquele homem tão simples, tão comum. Amém? Não se conforme, irmãos, com este mundo. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com as notícias ruins. Não se conforme com o terrorismo. Mas que você seja um canal de bênção para a tua família. Que você seja um canal de bênção para os seus amigos. Amém? Se você tiver oportunidade, venha orar na terça-feira. A oração, ela abre portas que você não faz ideia. Como o pastor Adriano ministrou aqui terça-feira. Enquanto o mundo está esperando a tecnologia do 5G, a oração já é a tecnologia muito acima de 5G, queridos. A oração do cristão que dobra os joelhos no seu quarto, na sua casa, se estiver no trabalho, no banheiro, o cristão dobra os joelhos e as portas do céu se abrem. Aqueles que estão doentes são curados. Aqueles que estão em depressão são levantados. Amém? A tecnologia de Deus. O pastor Adriano falou sobre isso aí. A tecnologia de Deus, queridos. Que você seja um canal dessa tecnologia. Para a sua família, para os seus irmãos, para os seus amigos. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, Pai. Que toda honra, que toda glória seja dada a Ti, Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai. Mais uma vez, obrigado, Senhor.
por essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor, de ouvir a tua palavra através do profeta, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, nós te adoramos, ó Deus, nós te glorificamos, Pai. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa família. Não há outro Deus a quem nós devemos adoração. Não há outro Deus, queridos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos encerrar agora. Vamos fazer depois o momento da oferta. Nós vamos encerrar primeiro. Aquele que tiver a sua oferta, o seu dízimo. Eu sempre falo isso. Não deixe a porta da igreja se fechar, queridos. Não deixe, não permita. Se você tiver a sua oferta, o seu dízimo, traga na casa de Deus. Nós vamos consagrar daqui a pouco. Agora nós vamos fazer o encerramento. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, com toda a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Para vocês que estão em casa assistindo, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana diferente, que a graça de Deus abra portas na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém.